Nesse vídeo, eu gostaria de convidar você para ler dois versículos em Apocalipse capítulo 1, o versículo 7 e o versículo 8, onde trata da pessoa do Senhor Jesus. O versículo começa assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, como eu disse, esses versículos estão em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. O momento dramático ao qual toda a ação deste livro é dirigida, o livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus, como soberano, Senhor vem para desapossar o usurpador da terra, como nós temos bem destacado no capítulo 19 deste livro, do versículo 11 ao versículo 16, está resumido neste versículo. Note como as palavras deste versículo, eis que, você pode acompanhar aí na tela do vídeo, eis que, é uma introdução muito apropriada ao ponto alto do momento aqui descrito. É uma expressão dramática que destaca algo inesperado, capaz de prender totalmente as atenções daqueles que leem a respeito daquilo que há de acontecer. A revelação inesperada pode ser tanto visual quanto mental, à medida que a verdade penetra a consciência daquele que está lendo. A expressão eis que nós temos neste primeiro versículo está carregada de drama e emoção. Seria como dizer: olhe, veja, examine com seus próprios olhos. João, sob inspiração direta, fala como em oráculo da vinda dramática de Cristo. Uma verdade assim tão dramática e tão contrária ao pensamento natural exige a confirmação pessoal do Senhor que temos na próxima afirmação. Usar a palavra drama não seria exagero para descrever a tremenda cena que se descortina aqui no início deste livro de Apocalipse. Note o que é dito: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Então, essa expressão e esta frase apresenta a pessoa de Cristo no momento exato da sua volta à terra, sem véu que o esconda, sem véu para esconder. A sua vinda à terra, ela é diferente da vinda para o arrebatamento. E este assunto nós vamos tocar um pouco, pelo menos neste vídeo, e também em outros vídeos sobre o estudo de Apocalipse. Tudo o que neste livro precede este momento é apenas prelúdio e preparação, e tudo o que segue é somente complementar. O tempo presente do verbo aqui, neste versículo, vem, note bem, vem com as nuvens. Dramatiza o momento. Mas também permite que o olho da fé se fixe em Jesus como se ele já estivesse a caminho. A expressão com as nuvens descreve como as próprias nuvens da atmosfera se abrirão para revelar a sua presença. Isto é o cumprimento de Daniel capítulo 7. Você deve ler Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu vou citar aqui. Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como
o Filho do Homem, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. É isto que diz lá estes versículos em Daniel. Em Atos capítulo 1, versículo 9, quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele subiu ao céu, foi levado aos céus, foi uma nuvem literal que o escondeu do olho dos seus discípulos, ou do olhar dos seus discípulos. Quando ele voltar para reinar, note, estou dizendo quando ele voltar à terra para reinar, não para o arrebatamento, as nuvens se abrirão para revelar o Cristo, outrora, antes rejeitado, mas agora ele vem glorificado. As nuvens estão associadas tanto com o arrebatamento, você pode ler isto, a citação das nuvens, e as nuvens são citadas tanto no arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, onde ele vem até as nuvens, até os ares, entre as nuvens, para tirar a igreja daqui. Como também com a manifestação, é onde nós lemos aqui, neste versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e 8. As escrituras que falam do arrebatamento da igreja estão em João, capítulo 14, versículo 1 ao 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 18, e também 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 58. Não falam da possibilidade de mais alguém além dos santos que estão sendo arrebatados ver o Salvador. Esses versículos são claros que mostram que somente os salvos vão ver e vão ser tocados por este momento. Este momento da manifestação que estamos analisando aqui em Apocalipse é completamente diferente, pois todo olho o verá, vai ver o Senhor Jesus. Isto é, ele será visto por todos os habitantes da terra naquele momento. O véu que o esconde dos homens será removido, e ele será apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nós temos descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 16. É para este ponto alto, que o livro do Apocalipse caminha. O desvendar de Jesus Cristo. Existe, porém, uma nação em particular para a qual este momento será especialmente traumático e que é descrita aqui com as palavras, note as palavras que é descrito aqui, chamando a atenção a este povo. Até os mesmos que o traspassaram. A inclusão da palavra até, aqui neste versículo, é uma tentativa de transmitir a ideia implícita na ordem das palavras de que esta nação, em particular, está sendo marcada para uma menção especial. A palavra que introduz esta oração, a palavra e, né, que no grego é kai, ela tem um sentido progressivo, ela é progressiva. E assim destaca uma nação que carrega uma culpa especial. O aoristo, no grego, volta até a cruz e a culpa da nação de Israel. Este é o sentido que é transmitido aqui nessa expressão, nesta frase. O uso do verbo que nós encontramos aqui, traspassaram, nos faz lembrar que João foi testemunha ocular daquela triste cena. João capítulo 19, versículo 37, e também liga o autor do Evangelho, o Evangelho de João, com o autor deste livro, o livro de Apocalipse. Este é o momento de revelação, à nação de Israel, daquele que foi traspassado. Seria interessante você ler Zacarias. O livro de Zacarias
são os profetas menores, está mais para o fim do Antigo Testamento, no capítulo 12, versículo 10. Os indivíduos que efetivamente participaram deste ato da crucificação do Senhor Jesus, ou traspassaram lá na cruz, naturalmente já estão todos mortos, aguardando o seu julgamento pessoal diante do grande trono branco, que nós temos registrado também no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 a 15. Porém, a nação que assumiu a culpa, exclamando diante de Pilatos naquela ocasião, antes da crucificação do Senhor Jesus, eles disseram: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus capítulo 27, versículo 25. Então, essa culpa que eles assumiram terá um confronto com Jesus, que eles traspassaram. A culpa da nação. Existe um paralelismo entre as duas partes do versículo que podemos observar na tradução literal aqui neste versículo. Seguindo a ordem das palavras, podemos ler o versículo em duas partes assim. Note, a primeira parte nós podemos ler assim: e verá a ele todo o olho, e até os mesmos que o traspassaram. A segunda forma de ler esse versículo: e se lamentarão, a segunda parte desse versículo, melhor dizendo, e se lamentarão sobre ele todas as tribos da terra. É possível explicar a cena de duas maneiras diferentes. Tendo em mente Zacarias capítulo 12, onde eu já citei que você deveria ter lido, do versículo 10 a versículo 14, Zacarias capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 14, podemos entender o lamento como descrevendo o luto nacional de Israel, tribo por tribo, na sua confissão e arrependimento em conversão nacional, enquanto percebem a verdade da cruz quando o Senhor Jesus está voltando à terra. Porém, o ponto fraco deste argumento que acabei de citar é que, note a expressão, todo o olho, aqui nesse versículo, tem uma abrangência muito maior do que apenas Israel. E a palavra tribos certamente não pode se limitar às 12 tribos de Israel, uma vez que o seu uso, o uso desta palavra, tribos, no capítulo 5, versículo 9, no capítulo 11, versículo 9 também, no capítulo 13, versículo 7 e no capítulo 14, versículo 6, onde é usada esta mesma palavra, tribos, exige um cenário mundial e não somente a terra de Israel. Além disto, terra aqui não se limita somente à terra de Israel. O uso que o Senhor fez desta mesma passagem em Zacarias, o Senhor Jesus citou Zacarias 12, do versículo 10 ao 14, em Mateus, capítulo 24, versículo 30, você pode ler, apresenta uma interpretação melhor desta cena do que pensar somente na conversão, no arrependimento de Israel. O mesmo verbo que nós encontramos aqui, lamentarão, no sentido de grande tristeza, luto, é usado: todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Foi isso que o Senhor Jesus fala em Mateus. O contexto imediato de um julgamento mundial nesta passagem está de acordo com os juízos da tribulação, associados com a vinda do Senhor. Note e leia, você pode parar o vídeo e ler Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e no capítulo 15, versículo 4. O mesmo verbo é usado para descrever a reação dos reis diante da queda de Babilônia, também em Apocalipse capítulo 18, versículo 9, aonde não há nenhuma ideia de arrependimento. Fica claro que o lamento aqui não é lamento de arrependimento.
mas lamento de remorso, um remorso amargo. Leia o capítulo 9, o versículo 20 e o 21, o capítulo 16, o versículo 9 e o versículo 11, que acompanha a revelação do inevitável juízo pendente. As pessoas estão lamentando nesse sentido, estão com remorso, estão com medo. Para aqueles que prestaram fidelidade ao usurpador satânico, ou os usurpadores satânicos, a besta e o falso profeta, a revelação de Cristo neste momento da sua vinda em glória significará que toda a esperança finalmente se foi. O juízo se aproxima e o resultado é um grito de desespero que ressoa em toda a terra neste momento. O versículo termina com uma afirmação dupla. A primeira é a afirmação grega nau, traduzida aqui em português, certamente. E a segunda é a exclamação hebraica amém. Juntas, estas duas palavras confirma a certeza absoluta do que foi profetizado. São usadas da mesma maneira no último capítulo deste livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20, no sentido de que é assim, amém. Isto vai se concluir, isto vai acontecer. É assim que será. Então, a palavra amém significa que assim seja. Passando para o versículo 8, a identidade de quem vem é esclarecida pelo próprio Senhor. Ainda que muitos, talvez a maioria dos comentaristas, entendem que quem fala neste versículo é Deus o Pai, cremos ser muito mais coerente com o contexto ouvir o próprio Senhor Jesus se identificar aqui. Na cruz, o sofrimento foi a sua porção, foi a porção do Senhor Jesus. Agora, no ato da sua vinda à terra, é revelado que a soberania lhe pertence. Primeiro, para ele foi as lágrimas, agora, para ele é o triunfo. Primeiro, ele veio redimir, agora ele vem para reinar. Contudo, a pessoa é a mesma. Esta pessoa tem todos os atributos da divindade. O Senhor Jesus, ele é Deus manifestado em carne. Alguns títulos manifestam esta sua divindade, como nós podemos ler, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e a última palavra do alfabeto grego, e o seu uso como uma expressão idiomática indica um todo, algo completo, do início ao fim, indicando um conhecimento que não é parcial ou fragmentado, mas completo. Isso destaca, é uma forma humana de expressar o que realmente é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é Deus. Ele não é uma coisa parcial, não é uma emanação, não é uma manifestação de Deus, uma coisa parcial, como algumas seitas procuram dizer que ele foi algo criado e Deus colocou nele tantas coisas especiais, mas ele não é totalmente completo. Não, ele não é parcial, não é fragmentado, mas ele é completo, como nós temos nestas letras o alfa e o ômega. Usando um alfabeto, todo o conhecimento e toda a sabedoria dos séculos pode ser armazenada em registros escritos. Através do alfabeto, pelo uso das letras em palavras e frases, combinações sem fim de pensamentos e mensagens podem ser comunicadas da mente de uma pessoa para outra. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é a mensagem completa e transmite toda a revelação da verdade de Deus para o homem.
Não há nada revelado antes dele, nada depois dele e nada sem ele. Nele está a soma total da revelação divina. A ele pertence a onisciência da divindade. Este título ocorre novamente no final do livro de Apocalipse. Você pode ler o capítulo 21, por exemplo, o versículo 6, e o capítulo 22, versículo 13. Competentes editores de texto da tradução da Bíblia, consideram que as palavras que nós temos aqui neste versículo 8, o princípio e o fim que temos aí, que aparecem principalmente na versão Almeida Corrigida, ou Almeida Revista e Corrigida, não têm apoio dos manuscritos. E assim, eles são omitidos, né? Essas palavras, o princípio e o fim, são omitidas pela maioria dos tradutores e também pela Revista e Atualizada. O título semelhante que nós temos, o princípio e o fim, se encontra no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6, e no capítulo 22, versículo 13, com total autoridade dos manuscritos. A expressão o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que nós encontramos na versão Almeida Revista e Atualizada, é indiscutível o apoio para a inclusão de Deus aqui, Senhor Deus. As palavras intermediárias que nós temos, aquele que é, que era e que há de vir, são um título separado. A descrição, o Todo-Poderoso, no final da frase, é parte do título completo. Cristo na ressurreição é reconhecido como Senhor. Leia Filipenses capítulo 2, do versículo 9 a 11. A expressão aqui, o Todo-Poderoso, descreve a divindade revelada na sua obra sobre a terra e ocorre 10 vezes no Novo Testamento. Uma destas é a citação, você leia na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. E as outras nove expressões desta se encontram neste livro do Apocalipse. Aquilo que pertence inerentemente à divindade é revelado em Cristo. Aquilo que só tem em Deus é encontrada em Cristo. Não é demonstrada, melhor dizendo, nele, em Cristo, é demonstrada a onipotência da divindade, que é, que era e que há de vir. É um título usado de Deus o Pai no versículo 4. Os comentaristas ali se aplicam com a mesma intensidade, os comentários ali, né, que são feitos, se aplicam com a mesma intensidade a Cristo. O que é aplicado ao Pai é aplicado a Cristo, porque Ele é Deus, é Deus o Filho. Ele é o ser em que se vê a onipresença, aquele que transcende o tempo. Ele pertence à eternidade e assim, em relação ao tempo, ele sempre é, ele sempre foi e sempre será o que há de vir. Infinito em conhecimento, ou seja, onisciente. Ele revela Deus. Infinito em poder, ou seja, onipotente, ele age em nome de Deus. Infinito quanto ao tempo e ao espaço, ou seja, onipresente. Ou seja, ele é Deus.